Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos ao Libertar Tarô Terapêutico. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa Freitas, terapeuta e taróloga, e estou aqui para trazer para vocês mais uma leiturinha nesta semana, porém é uma leitura atemporal, ou seja, quando vocês encontrarem e sentirem que o título está ressoando, convidando vocês, é porque é o momento de assistir, certo? Bom, vou trazer agora orientações, conselhos, alertas da espiritualidade e vamos ver o que vem, certo? Lembrando que é uma leitura coletiva, que vocês têm que fazer as adequações necessárias, ok? Vamos lá, eu vou começar aqui com o oráculo Acredite na Sua Própria Magia, tá? Para trazer a nossa mensagem, com o tarô Revelações do Novo Tarô de Waite e para fazer as clarificações com o Tarô Videntes da Luz, certo? Vamos lá, tirando aqui do ladinho. Começando então, vamos ver o que vem hoje. Tem duas mensagens de abertura. Duas mensagens de abertura para este momento. Vamos lá. Rainha Má, você merece açúcar e não sal. E a segunda mensagem, fundo do deck. Ouro, você não precisa de alguém que a conserte. São as duas mensagens que vieram agora para nos conduzir aí na leitura. Muito bem. Olhem só, né? Aqui estamos falando de algo de alguma libertação, de algo que vocês precisam olhar com mais cuidado, com mais carinho, mas é um olhar para si, né? Para suas questões, para aquilo que incomoda, para aquilo que não está aí sendo tão agradável para vocês, ou está se tornando algo pesado, algo ácido. É um momento de olhar para sua própria vida e se está havendo amor próprio, como está a autoestima, a autoconfiança. E parece que vem uma leitura de amor. Não sei se estou enganada, vamos ver. Que vem espiritualidade para as pessoas que se conectaram nesta leitura. Vamos lá. Muito bem, fundo do deck, 3 de copas, o julgamento, 4 de espadas, 6 de espadas e a imperatriz. Ok. Vamos lá então entender. Aqui estamos sim falando de uma leitura. Pode ser uma leitura de amor, eu vou fazer essa análise, e também alguma leitura que fale sobre conexão, sobre sociedade, sobre alguma parceria. Estamos aqui falando de uma parceria, sem dúvida nenhuma. A carta que se coloca aqui como desafio nesse momento, para as pessoas que se conectaram aqui, é a carta do carro. E o carro é uma carta que, quando está na luz, ou seja, fora do desafio,
Ele fala sobre ter a direção certa, saber para onde quer ir, estar firme, pronto, se libertando, deixando para trás aquilo que já não faz mais sentido, né? Mas como ele está aqui no desafio, ele vem trazendo muito essa ideia de que movimento que vocês já sabem que precisam fazer, que vocês já desejam fazer, mas que ainda não conseguem, que ainda é um movimento que desafia, que necessita soltar algumas coisas, que provoca vocês a olharem para coisas que são difíceis de serem olhadas. É o que essa carta desafia aqui. Eu vou clarificar para ir trazendo mais informações. Vou clarificando todas as cartas. Bem. Fundo do deck, a sacerdotisa, 2 de espadas. Neste tarô vidente da luz é muito, muito forte, né? Essa figura. 10 de espadas, a lua e a roda da fortuna. Com certeza estamos falando aqui de algo que está por ser finalizado, precisa ser finalizado, pelo menos no sentido do jeito que está, não pode continuar, certo? Então, voltando ao desafio, tem aqui a carta do carro e a carta da justiça. Ambas estão no desafio. São 2 arcanos maiores, e os arcanos maiores nos falam de quando estamos sendo assistidos pela espiritualidade, estamos sendo conduzidos, amparados, orientados, claro, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, mas aqui tem uma questão, um movimento que ainda está no desafio. Podem ser muitas coisas, pode ser alguma sociedade, como eu disse, que para se concretizar aí, né, de alguma forma, ou concretizar algo, porque a justiça também fala de documentações, de assinaturas. Pode ser um relacionamento, né, que alguém aí quer sair desse relacionamento, e se for um relacionamento aqui, estamos falando de um relacionamento que, de certo modo, traz um sofrimento, traz um atraso de alguma forma na vida de uma das pessoas, né? Pode ser aqui um relacionamento que tem algum tipo de mentira, de omissão ou de traição de alguma forma, tá? É como se essa pessoa que se conectou com essa leitura, ela esteja pronta, empoderada, a base dela está com muita vontade de se jogar, né? De se jogar em algo novo, dessa liberdade. Veja que neste tarô, o louco, que é um arcano maior também, ele vem representado aqui como uma mulher. Eu adoro esse Videntes da Luz, porque ele traz mulheres, né, em todas as figuras, e ela está leve, ela está livre, ela está solta ali, no sentido de fazer aquilo que ela quer, se conectar, buscar essa essência que ela talvez tenha perdido aí, né, de alguma forma, numa parceria. Então aqui fala muito de um empoderamento e de estar pronta para se jogar em algo novo, para começar do zero, o arcano de número 0. Então é uma leitura que fala de alguém que já sabe o que quer, mas que de alguma forma ainda
precisa fazer a parte mais difícil, que é os encerramentos, os cortes, enfim. No presente aqui, vem a Rainha de Espadas com a Imperatriz, né? A Imperatriz, ela gesta, né, algo novo na vida dela. O mundo dela é dentro dela, é no interior. Então ela gesta algo novo para ela, uma vida nova. E ela vem junto com a Rainha de Espadas, que fala sobre fazer os cortes, usar a razão, né, colocar ali realmente as coisas em análise, que é justamente o que está no desafio, né? Colocar na balança o que é bom, o que não é, e tomar essa decisão. Porque aqui é necessário o corte, é necessário resolver, decidir usando a razão e não só a emoção, não só o coração. Então, aqui fala muito sobre a necessidade de olhar para si, olhar para dentro e entender aquilo que vale a pena e o que já não vale mais, certo? Eu vejo aqui alguém que está se preparando para uma decisão definitiva, uma decisão que ainda existem coisas que precisam ser olhadas, mas que ainda é difícil tirar a venda dos olhos, fazer esse movimento. E só que vem com a sacerdotisa, e a sacerdotisa é justamente quando a gente consegue se escutar, quando a gente consegue respeitar o que a nossa essência, o que a nossa intuição está gritando, os nossos desejos, as nossas vontades, quando a gente começa a se colocar em primeiro plano para tomar a decisão. Então, vem sim aqui, já estão, né, quem está conectado aqui já está colocando esse pé ou já está ali nesse processo interno de cura para fazer o movimento. E justamente na cabeça da leitura, na cabeça pensante aqui, né, vem muito essa ideia de uma decisão acertada, de uma nova vida, de um novo começo, de talvez viver algo novo mais adiante, né? Mas que realmente seja significativo, esteja ressoando com vocês. Então aqui vem uma decisão acertada, porque o Namorados fala muito sobre uma decisão e ele vem acompanhado do Valete de Ouros, que aliás é um dos únicos valetes que eu considero assim, dá para confiar, né? Ele tem, embora ele seja um valete, embora ele seja um adolescente, um início, estamos falando de algo que começa e que se concretiza. Aqui é um início de vida, de uma nova vida, de uma mudança de vida, certo? Temos aqui para o futuro alguém aí, talvez para alguns, um pouco estagnado, né? Porque o pendurado, ele fala de um período que está desconfortável. Aqui está a família, né? Aqui está o que foi construído já como família, ou como sociedade, ou como trabalho. Mas o pendurado é quando ele se coloca pendurado para olhar diferente, para olhar por outro ângulo para ele, que para ele já era difícil de ser olhado. Só que fica desconfortável, ninguém gosta de estar pendurado por uma perna. Mas ele se coloca assim para que a situação mude, porque quando invertemos esta carta, ele faz o 4 com o pé, com as pernas. E o 4 significa essa estabilidade. Então aqui é alguém que começa a olhar diferente para a situação, para a sua vida, para a sua família, mas para tomar decisões acertadas, diferentes, maduras, certo? Bem no caminho de vida está novamente o 10 de Ouros, que fala aqui sobre a família, é a mesma carta que apareceu ali junto com o pendurado, porém aqui há alguém que engana, ou que mente, ou que de alguma forma
fez com que a família se sentisse traída, né? Alguém que rouba a energia, que faz as coisas de uma forma, né? Como se diz, omitindo coisas, fazendo as escondidas. Então tem uma revelação aqui que se faz e que impulsiona aí um movimento para alguém. Se for no amor, pode ser sim uma necessidade de sentar, pensar, conversar com seu parceiro e tomar uma decisão, né? Se é isso mesmo que eu quero fazer, se é esse movimento que eu busco fazer. Se é numa parceria, essa parceria ela tá realmente alinhada, esse parceiro de trabalho, de estudo, ele está realmente disponível e conectado ali a mim, é uma pessoa que eu posso confiar, que está caminhando comigo. Então, são perguntas que aqui a leitura vem trazendo, que precisam ser feitas, né? Exatamente na entrada da energia aqui, tem alguém, né, que aí é o próprio parceiro ou, enfim, o sócio, o companheiro de vida, querendo fazer um movimento, olhando para fora, querendo buscar fora algo, mas ainda, né, acomodado, ainda sem coragem de fazer esse movimento, de largar esse mundo já construído, já criado ali para viver algo que ainda não sabe como vai ser. E ela vem junto com com enamorados, falando exatamente de algo aí que de alguma forma é uma conexão forte, mas fala muito sobre algo que traz um aprendizado. Os enamorados, diferente do 2 de copas, eles falam muito sobre uma conexão que às vezes precisa resolver questões kármicas, que às vezes tem questões que são muito diferentes, mas tem uma conexão que é muito forte, que mantém ali com dificuldade de se afastar, né? Então aqui tem uma vontade de sair para viver algo com outro alguém, com outra parceria, né? Ou pode ser sim aqui a pessoa querendo sair dessa sociedade, dessa parceria, desse casamento. Bem na postura de vocês que se conectaram, lembrando aqui que a leitura pode estar toda refletida, daí é só inverter e ajustar os papéis, né? Tem de novo aqui essa ideia de olhar com a razão e alguém aqui realmente dando corte, fazendo o movimento que precisa, olhando com a razão e realmente querendo uma conexão verdadeira, né? Querendo focar em algo que realmente traga esse retorno, né? Essa conexão de almas. E aqui estamos falando de 2 conexões de almas, enamorados e 2 de copas. Porém, o 2 de copas, ele está disponível, ele está junto, ele está ali. É coração com coração. As taças representam, né, essa entrega do coração, tanto que elas estão na altura do cardíaco. Então, aqui alguém sendo muito tendo uma clareza, sabe, muito direto no que quer e no que não quer mais em relação ao amor, no que busca realmente para a sua relação, né? Enxergando o que já não funciona, já não está mais dando certo. E no resultado, a gente vê aqui movimentos que trazem, de certo modo, uma dor, uma tristeza, algo que de alguma forma mexe com questões que vocês talvez não quisessem ter que sentir, enfrentar neste momento, né? Ou que vocês vêm deixando para depois, aceitando coisas que já não
não ressoam com vocês, já não fazem feliz, né? Então, aqui uma mensagem de, assim, muito, para mim, muito direta, né? De que é um momento de olhar para a vida, de fazer os encerramentos necessários, de ouvir a intuição, para que um novo mundo se abra aí, porque aqui estamos falando de uma mudança radical a partir do momento que essa decisão ela for tomada. Qual é a decisão? Não necessariamente, se for um casamento, é a separação, mas é a mudança, o fim daquilo que é ácido, daquilo que não serve, daquilo que faz sofrer, que não tem uma entrega, uma disponibilidade, uma verdade ou um respeito. Então aqui tem uma necessidade de realmente tomar decisões fortes, né, bem definidas, para que isso não dê sequência, sabe? Para que as coisas realmente mudem, ou que elas recomecem, mas recomecem diferentes, e aí tem que ser realmente diferente, ou para que vocês escolham de uma forma madura caminhos diferentes. E aqui eu tô vendo pessoas que vão sim aí sair dessa caixinha, sair desse lugar que já não cabem mais, porque o julgamento fala muito sobre sair de um túmulo, de uma caixinha que já não cabe mais, para fazer movimentos diferentes, para alguns viajar, mudar de cidade, mudar de casa, enfim, de estado. Aqui tem alguém aí que vai gestar uma vida nova, sem dúvida nenhuma. Aqui não estamos falando de um neném, né? Embora a Imperatriz geste, é uma vida nova para si, sabe? É gestar algo novo, que parte das decisões internas, das suas próprias vontades. Então, uma mensagem bem importante aqui, que desafia, né, a pensarem aí com bastante cuidado sobre isso, sobre esses movimentos que vocês precisam fazer. E novamente eu trago as mensagens que abriram aqui. Você merece açúcar e não sal. O que está aí salgado, difícil, pesado, ácido, queimando, né, de alguma forma, e que vocês precisam se dar a oportunidade de viver algo diferente, de fazer diferente, se permitir, de se ver merecedor ou merecedora de algo melhor. E aí vem aqui, você não precisa que alguém a conserte, porque às vezes a gente se mantém numa caixinha sendo muito distante do que somos de verdade, nos impossibilitando de sermos mais, de fazermos coisas que queremos, que desejamos, que gostamos, para estar ali, e o retorno não é na mesma medida. Então está na hora de olhar para isso, ok? Quem se conectou aqui com essa energia, então ficam essas colocações, esses alertas para vocês, para olharem com muito cuidado, e lembrem-se sempre, né? Pensando com cautela, fazendo os movimentos nunca no impulso, mas pensados, maduros, certo, meus queridos? Um grande abraço, espero ter conseguido aí ajudar as pessoas que se conectaram a esse tema, e até o nosso próximo encontro.